aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos à última live rebelde do mês de maio. Hoje nós estaremos em 4 aqui para bater um papo sobre calorias. Sejam bem-vindos. Boa noite. Nosso primeiro convidado aqui do quarteto. Tá muito moderno. Moderno. Beleza, E aí, cara? amigo? Tudo show de bola. Como é que tá Tudo você? em paz. Tô aqui pronto para criar mais inimigos hoje. É o nosso foco, é o nosso foco. Deixa A eu gente ver tá se- ficando bom nisso, Rick. Tá ficando bom nisso, cara. Não estamos, cara. Não sei nada. Deixa eu contar uma coisa legal. A última live que a gente fez, os 4, Ah, que eu fico na dúvida se a gente se chama os 4, o Quarteto Fantástico ou os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu tô na dúvida, né? boa, boa. Cara, gerou muita gente nova acompanhando o trabalho da gente. Eu acho que a gente ganhou mais amigo do que Olha aí inimigo. quem chegou. Olha, Olha aí Thalita! quem chegou. Seja Cheguei bem-vinda, para Thalita. representar as mulheres. Muito bom, muito bom. Thalita, como é que você vai estar fazendo uma live com 3 desmiolados assim? Meu Então, Deus do céu. eu sou a quarta. Tá bom? O Henrique sabe disso, né, Henrique? Por isso que ele lembrou de mim. Não é? Muito Eu bom. pensei, porque, assim, cara, essa live, eu quero ver. Olha aí. Chegou. Boa noite. Chegamos o quarteto fantástico. Olá, doutor Adolfo, tudo bom? Thalita, Tudo bom, meu velho? Tudo Beleza? jóia? Bem, Tudo. Chegou o terceiro desmiolado. Agora tá completo. Agora, o doutor Adolfo estava aqui perguntando se a gente era os quarteto fantástico ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quarteto fantástico. Rapaz, eu recebi mais voto para a segunda opção. ó, meu Muito pai, bom. ó, vocês me respeitam que meu pai tá aí, hein? Vixe! Senhora. Opa, peraí. Senhora Thalita, por favor. Se é uma coisa que tem nessa live aqui, é respeito, Thalita. Não se Com preocupe. certeza. Eu não tenho Com dúvida, por isso que eu tô certeza. aqui. Vim fantasiada de efeito Doppler, porque eu sabia que vocês iam entender a piada. Tá bom. Tá bom. Deixa ela, deixa ela. Live com um bocado de nerd, só pode acontecer isso mesmo, cara. Não tinha como ser diferente. Não tem como ser diferente. Ainda mais para falar de ciência. É assim mesmo. Bom demais, Agora, bom demais. ciência sem ser cedilha no início e sem Y, né? Ciência. Isso. Porque ultimamente está complicado. Mas Ultimamente faça as honras, Altran. Você é o nosso host. Beleza. Pessoal, boa noite, boa noite. Temos aqui hoje presenças ilustres para falar sobre calorias, né? Então temos aqui Dr. Adolfo Duarte, falando diretamente da Bahia, né? Temos aqui Felipe Viana, famoso Densa Nutrição, falando diretamente do Rio Grande do Norte. E temos aqui uma jovem integrante, a parte bonita da live de hoje, né? Porque Bondade acabou com... sua. né? Temos aqui, então, a nossa amiga Thalita Sandoval, diretamente de Fort Lauderdale. É isso, nos Estados Unidos. Bom demais. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Altran. Eu Legal agradeço demais. também. Sempre uma A gente- felicidade. A gente está fazendo essa live em 4, porque fazer live de 4 não é uma boa ideia. Melhor, melhor. Eu sou a única mulher aqui. Olha, não desvia do tema. Nós estamos fazendo essa live em 4. Fizemos um no mês passado, que foi um sucesso absoluto, onde nós conversamos um pouquinho sobre a nossa amiga querida Aveia, né? E hoje nós vamos conversar sobre outras amiguinhas nossas, que são as calorias, né? Que Adoro. nos perseguem a nós nutricionistas, perseguem aos físicos, né? Para quem não sabe, a Thalita é física, né? E
Bom, vamos ver se a gente consegue. O Felipe tá com um visual assim meio macabro, que eu não tô achando. Ele botou a luz por baixo, ó. Ele botou a luz por baixo. É Então, o, um negócio assim. é o computador que tá ligado. Aí, ó, a doutora Mônica já falando que tem que ter sempre uma representante feminina. Eu concordo. Pronto, Tem, Acho concordo justo. com você. Concordo. tem que ter sempre uma representante feminina. A gente vai tirar o mais feio. Não, mais feio não, porque senão sai. Tem que ser o mais. Difícil. Como é que a gente vai selecionar isso? Tá complicado. Vai dar empate técnico. Vai dar empate técnico. Tem que ser todo mundo. Então tem que sair os três, colocar 3 mulheres aqui, a gente ficar de fora debatendo, né? E aí a gente Exato. Exatamente. Pessoal, vamos falar sobre calorias. Eu acho que nós deveríamos começar escutando a Thalita, né? Que é física. Afinal de contas, caloria é uma unidade da física, né? Então, e assim, nós somos todos cavalheiros, né? Vamos deixar as damas falarem primeiro. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o que são as calorias, né? De onde é que vem essas histórias de calorias? Eu tava pensando nisso e é engraçado, né? Que assim, como as coisas viram jargão, né? Caloria virou um jargão, tá na boca de todo mundo fala de caloria, mas ninguém se perguntou, nossa, mas até o nome é curioso, caloria, parece com calor, será que tem alguma coisa a ver com calor, né? As pessoas nem se perguntam isso e falam assim, deixa eu dar uma olhadinha, ver o que pode ser, né? Então, caloria é um conceito da termodinâmica, de tomar cuidado para não ficar chato, tem que fazer umas piadinhas. Fica não, ó, pelo menos para nós 3 não vai ficar chato de jeito nenhum. Só tem nerd aqui. Não vai. E vem de uma tentativa, né, da época da Revolução Industrial, das máquinas, de fazer máquinas realizarem o trabalho que eram trabalhos de humanos, né? Então, como é que a máquina pode fazer o trabalho para evitar que o humano tenha que ir lá e fazer a força e movimentar peças e pesos e etc. E então eles definiram a energia como algo que não se sabia o que era e até hoje a energia não é uma coisa palpável, uma matéria, uma coisa abstrata que capacita alguma coisa de realizar um trabalho, né? Esse trabalho pode ser técnico, esse trabalho pode ser mecânico, né? A variação de energia cinética, por exemplo, tanto que algum objeto ganha de velocidade, você consegue, né, se ganhou X de velocidade, você consegue calcular a energia cinética ali e diminuir da anterior e saber quanto que foi aquilo de energia, né? Então, tudo que capacita alguma coisa a aumentar de velocidade, ser transportada de um ponto para outro, de uma altura para outra, isso é o Leibniz chamava de força vital, uma coisa que fazia as coisas se transformarem, se movimentarem, né? E nessa tentativa, chegou-se na ideia de fazer uma engenhoca, que foi o Joule que fez, que era um bastãozinho com uma hélice no recipiente de água. E aí ele fez esse bastãozinho com a hélice ser ligado numa roldana que tinha um fio enrolado, né, nesse bastãozinho. E aí colocava uma pedra para cair. Então, já ia falar hora, né? Coisa de professor de física. Hora. Se é essa máquina. A pedra caindo, a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional, certo? Uhum. Então, eles faziam a pedra cair, MGH, e aí eles tinham esse valor de energia. E aí a hélice ia girar e essa água ia esquentar. E aí eles calculavam a temperatura, o quanto que estava relacionado o aumento de 1 grau Celsius dessa quantidade de água com essa energia potencial gravitacional da pedra que estava caindo. E aí chegou-se no valor de 4,18 joules, o equivalente a 1 caloria, certo? É daí que vem a questão da caloria. E aí, por causa aí instituiu-se a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Então, se é uma energia potencial gravitacional ali que está caindo, ela é equivalente a uma transformação de energia igual térmica, por exemplo, né? E aí pode ser energia térmica, energia química, energia luminosa, energia sonora,
né? Se você tem dois caminhões colidindo, vai emitir uma determinada energia sonora que vai ser maior do que duas bolinhas de gude colidindo, né? Porque as energias envolvidas ali são maiores porque o caminhão tem mais massa, mais velocidade, etc. Então, a primeira lei da dinâmica é isso. A energia não se perde, não se cria, ela sempre se transforma. Uhum. Então, pensando nisso, um cara chamado Wilbur Atwater, no final dos 1800 e tal lá, ele pensou assim, bom, se a energia, se o humano... Na verdade, ele não pensou nem em humano. Isso daí sabe de onde veio? Da FDA. Para determinar alimento de animal. É daí que vem a caloria da nutrição. Agora, vamos conectar aí de onde veio essa história. Então, eles queriam fazer uma ração, uma alimentação para os animais que eles crescessem mais rápido, para fazer mais alimento. Né? Então, estão querendo fazer isso com a gente, Thalita. Estão querendo fazer isso com a gente. Exatamente. Faz tempo. Então eles pensaram assim, então se a gente souber o que faz os animais crescerem, a gente, né, desenvolve melhor aí essas rações e etc. E aí queriam entender como que cada tipo de alimento, né, a proteína, a gordura, o carboidrato poderia influenciar nesse ganho de peso dos animais e etc. E tem humanos ali no negócio também. É um documento, não é um estudo, é um documento, né? E aí, qual foi a brilhante ideia? Se a primeira lei da energia diz que um tipo de energia se transforma no outro, eu vou pegar os alimentos, botar fogo neles, ver quanto de energia térmica eles dissipam, e essa vai ser a energia que o humano vai absorver. Então, eles colocaram num calorímetro, que é como se fosse uma garrafa térmica, né? Que você tem o máximo que você pode isolar para poder ter a noção de quanto de calor tem ali dentro. Você coloca uma descarga elétrica no alimento, ele pega fogo e você mede ali a quantidade de calor que ele libera. E aí eles relacionaram coisas ricas em gordura, com tanto, tarará, e aí 1800 e blá, 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 que vem o 4 calorias por grama do carboidrato, 9 calorias por grama da gordura e 4 calorias por grama de proteína. Desde então a gente carrega até hoje essa conexão de caloria com o alimento. E é uma conexão tão enraizada que quando você fala em caloria, automaticamente na cabeça de todas as pessoas, inclusive na cabeça dos nutricionistas, principalmente tudo isso que a Thalita acabou de explicar pra gente, os nutricionistas não fazem a mínima ideia. Eles acham que caloria é um termo da nutrição. Exatamente. Mas é um termo da física. É uma medida de energia. Quando eu meço, por exemplo, determinada fonte de energia, por exemplo, dizendo que vem em calorias, o nutricionista, como assim? Não, caloria é só na comida. Não pode ter caloria no outro canto, não. É o quanto engorda, é o quanto engorda. É o quanto engorda. E todo mundo estudou o Q igual a MC, o MC delta T. Todo mundo estudou isso no ensino médio, mas não conecta a caloria. Exato. Da física com a caloria da nutrição. Na época que eu dava aula, eu li, viu, Felipe? Na época que eu dava aula, eu li um livro de um educador e ele dizia que os estudantes eles vivem duas realidades. Uma realidade dentro da sala de aula, onde ele vê aquelas fórmulas e aquela coisa toda, e o delta T, o delta S, o delta V, e o E igual a MC2, e todas aquelas fórmulas, aquelas coisas lindas que a gente vê, movimento circular, movimento e tal. E quando ele sai de sala de aula, aquelas coisas ficam lá na sala de aula. Então, a roda do carro girando, o carro freando, aquele objeto que caiu lá de cima do apartamento e que espatifou no chão, não tem nada a ver com o que ele aprendeu na física na sala de aula, entendeu? São coisas do mundo real. Na sala de aula é um mundo teórico que não existe. Aquelas fórmulas, aquela coisa, tudo não se aplica na prática. E é impressionante como isso é verdade no nível acadêmico também. É impressionante isso. Você ia falar... Impressionante. Altran, por conta disso, que o pessoal às vezes não entende quando eu falo que tapa na cara é termogênico.
Porque tapa na cara é termogênico. Então, você sabe que eu vejo um problema sério. Já comentei isso eu fiz uma live com a Altran, que a gente ficou 2 horas nessa live. Tem um tempão já. Então e a gente falou muito sobre educação. Isso nunca acontece, né, Altran? Não. Nunca acontece. E a gente falou muito sobre educação. E eu falei muito sobre o quanto eu acho que falta na nossa formação da área de saúde a matemática, a física, aplicadas à área do nosso trabalho. Porque até a conversão de unidade, até saber, por exemplo, quando a gente fala em caloria na nutrição e está falando de 1000 calorias, da calorias de verdade, até isso, às vezes, quando eu comento com um colega, ele fica, sabe aquele meme que tem a Renata Sorra com aquelas fórmulas passando? E aí eu fico, cara, mas isso é um fundamento do fundamento da base do piso, do contrapiso embaixo. Então, não dá para a gente nem conversar muito quando a gente não traz essas informações. E eles não entendam, por exemplo, que como a Thalita explicou, tacou fogo na comida, liberou energia térmica. Aquilo são ligações químicas que estão se desfazendo. Exato. E liberando aquela energia. Então, saber que são essas ligações e que é por isso que seu corpo não vai nunca olhar calorias de carboidrato e proteína de gordura como a mesma coisa, é um raciocínio extremamente simples quando a gente tem essa basezinha da escola. Não precisa nada além disso. Mas a gente realmente precisa, talvez, trazer isso mais para o pessoal. Lembrar, né? Galera, isso é prático. Isso não é teórico, isso não é uma coisa chata, nem distante. Isso está dentro da gente. Né? Mas deixa o Felipe falar que eu cortei ele. Desculpa, Felipe. Não, tranquilo, que é isso. Eu ia perguntar um questionamento para você, doutor Adolfo. Você acha justo eu e esse senhor aqui, Henrique Altran, a gente passa 4 anos na faculdade de nutrição e aprende agora com essa senhora aqui, dona Thalita, isso? Porque é o que você ver. A gente não aprende essa parte na faculdade. Tô falando brincando, Altran, claro, né? Mas assim, 90% dos nutricionistas que estão assistindo essa live aqui, que vão assistir ou que vão escutar o podcast, não vai saber disso, porque não vê na faculdade. Exatamente. Moral, né? Imoral. Você vê uma coisa engraçada. A Thalita explicou tudo perfeito. Inclusive, o fato de que essa teoria ela é do final do século XIX. Quando você fala isso, você tem 2 reações. Primeiro, o pessoal acha, ai meu Deus, hahaha, que bobagem. O que não é, na verdade, para os cientistas que desenvolveram isso na época, isso foi genial, foi simplesmente visionário. Imagina um cara que não tem nenhuma noção de nada, ele chega a essa dedução, faz o experimento, tem um resultado experimental reprodutível. Isso é fantástico. E até hoje, se você pegar e reproduzir esses experimentos, você chega nos mesmos valores de caloria. Os caras foram geniais. Isso é fantástico. E isso, sabe, Thalita? Isso é ciência. Né? Isso é ciência de verdade, raiz. Sabe? Aquela coisa que a gente fica, cara, que massa! Né? E a segunda coisa é, sim, mas para que eu quero saber isso? Como se essas coisas não fossem importantes. Aí eu lembro, quando eu estou dando qualquer aula, eu falo para os meus alunos, às vezes tem um pessoal muito rapidinho, que quer fazer uma aula de prescrição, quer saber já qual é a fórmula que ele usa para tal coisa. Eu falo, cara, você tem que entender o fundamento. Se você não entender o fundamento, você vai decorar esta porcaria e vai ficar repetindo, as pessoas são diferentes, vai dar errado. Então, até para nós todos, se a gente não entende os fundamentos do que a gente faz, né? Quem já fez arte marcial aqui sabe, você vai ter uma faixa, depois outra, e você só cresce quando você consegue dominar aquele conteúdo. Exatamente. Né? E é isso. Então, olha, são muitos conceitos lindos que eu acho que a gente precisa realmente trazer e tentar cutucar o pessoal para poder voltar a dar atenção. Mas vai, Altran. Deixa eu fazer um comentário rapidinho para as pessoas entenderem por que é relevante essa conversa, né? Porque, assim, eu já ouvi críticas de gente falando assim, ficar discutindo o sexo dos anjos, sabe? Tipo, não interessa, não importa se é caloria, não importa se é a teoria da insulina, não importa se é o Ross, não importa, né? O que importa é que, beleza, mas não é isso. É que, assim, quando você tem uma teoria, você assenta todas as decisões em cima disso. Por isso que eu até comentei com o Altran, se a gente tirar a caloria da nutrição, a gente acaba com a nutrição. A nutrição acaba. Porque tá tudo assentado sobre essa coisa da caloria. Então, se você foca em caloria como se
X calorias se transformasse em Y massa diretamente, porque esse é outro conceito que as pessoas misturam, que é energia e massa. Você come energia aqui, isso magicamente se transforma em massa aqui no mesmo momento. Você vê absurdos de gente falando assim, bom, se a caloria é o que se transforma em pedaços, em blocos de gordura abdominal, nos flancos, etc., eu vou comer o mínimo de caloria possível para poder ser magro. Perfeito. Eu vou fazer a dieta flexível, por exemplo. Vou colocar ali... vou limitar a quantidade de calorias. Assim, o pior é que funciona porque as calorias, elas estão linkadas com a quantidade de comida. Sim, gramas, né? Calorias por grama. Então, se você reduz a quantidade de calorias, consequentemente, você está reduzindo o número de gramas. E aí a pessoa vai emagrecer, né? E a felicidade de viver também, né, Thalita? De a pessoa passa a ter uma vida miserável. Vai cabelo, quebrar a unha, ficar mal-humorado. Então, esse que é o perigo da gente continuar insistindo na coisa da caloria. Eu acho importante a gente... né, ter um respeito pela caloria no sentido assim, é a maneira com que os estudos da nutrição se comunicam. Então a gente vai pegar um grupo, grupos normocalóricos e fazer diferentes tipos de arranjos de proteína, gordura e carboidratos para poder estudar as diferenças. Exato. Nesse ponto, ok. Né, para a gente poder ter uma noção. Mas assim, entender isso como o alvo, o nosso foco é caloria, a gente vai controlar a quantidade de... E como se desse para fazer isso? Isso é outro episódio que a gente vai chegar lá. E você falou uma coisa muito interessante, Thalita. O alicerce da nutrição, da ciência nutricional, é o alicerce calórico. Né? Tudo que se faz na nutrição se começa a partir das calorias. É um negócio assim impressionante. Então, sem saber o que é. Sem saber o que é, o que é a parte mais crítica da história. Né? Eu estou aqui um paciente na minha frente, eu faço a avaliação antropométrica dele, que é o quê? Saber qual é a altura, qual é o peso, taxa de gordura, essa coisa toda. Tudo isso entra numa fórmula para dizer quanto ele gasta de caloria. Entendeu? E o mais incrível é que se leva em consideração fatores métricos, né? Fatores de massa, de altura, de densidade corporal, e se faz cálculos que são assim extrapolações das coisas extrapoladas para chegar numa medida que é irreal. E se baseia uma dieta de restrição calórica em cima de um cálculo irreal das calorias daquela pessoa que está na sua frente. É uma São as analogias. sequência de arredondamentos. E um monte de analogias estranhas, né? São as analogias muito estranhas. É como se as coisas fossem equivalentes, quando na verdade elas não são. Eu acho engraçado, porque eu falo, tá bom, então faz o seguinte, calcula para mim quantas calorias tem a fibra que você está comendo. Você não vai aproveitar uma. E aí, aí você buga o cérebro do cara. Aí, tela azul. Por quê? Porque não tem a base. E eu não estou criticando quem não compreenda isso. Não é isso, não. Eu estou criticando a nossa base de ensino. Isso. Entende? Que tinha que dar importância a algumas coisas que não dá, e dar importância a um monte de besteira que não faz a menor diferença. Verdade. Sabe? E eu falo muito do ensino profissional em si. Não achem que na medicina é diferente, não, porque não é. Porque às vezes quando você vai conversar com um colega que uma relação enzimática é uma relação de geometria molecular, dá de novo a Renata Sorrah. Ele começa... Porque é engraçado como o pessoal divide muito, né? A química, a física e a biologia. Só que para quem é entusiasta, não tem como dividir essas coisas, é tudo a mesma coisa, tá tudo junto. Então, a gente precisa muito estar trazendo essas coisas de fato. Acho legal, que bom que a Thalita é física, cara, para traz esses negócios. E aí ela tem autoridade para falar, né? E aí ninguém vai ficar questionando. É necessário, né? Isso que é outra coisa, assim... Eu também não estudei isso. Eu fiz física e não estudei isso na faculdade. Eu não fiz essa conexão na faculdade com a nutrição. Eu não aprendi na faculdade a existência desse Atwater aí,
foi uma coisa que a minha vivência, os meus estudos, meus acessos aos livros, a minha experiência pessoal de ter encontrado com a low carb, de ter perdido peso, de tentar entender por que, sabe? Nossa, o que aconteceu, gente? Ah, era isso, o foco era em calorias e não dá certo porque eu tenho hormônios e os hormônios reagem de formas diferentes com tipos de estímulos diferentes, né? Essa coisa que o pessoal não entende, que assim, a gente é como se fosse um código computacional, é como se fosse um computador. Dependendo do que o computador, ele vai realizar uma ação dependendo do que você digitar nele, dependendo da caixinha que você clicar nele. Ele não vai sair fazendo as coisas aleatoriamente. Eu sei que você precisa de um post no Instagram, vou fazer para você. Não, eu preciso ir lá, preciso montar. Isso. Né? Perfeito. E cada coisa que a gente põe na boca, aliás, a gente não precisa nem pôr na boca. Só sentir o cheiro. Se eu vejo um leão, meu corpo faz um monte de coisa para fugir do leão. Ele dispara um monte de mecanismo, acelera o coração, diminui a pupila para eu correr, tira o sangue dos órgãos vitais para colocar nos músculos. Só de ver um leão. A mesma coisa acontece com imagem de comida, é a fase cefálica da digestão. Só de você olhar a comida, já o cérebro manda a produção de saliva, já a insulina começa a ser, como que fala? Liberada e assim por diante. Então, a comida vai ser também uma informação. O que veio? Veio coisa pobre em nutriente, então eu vou continuar te dando fome para você ir atrás de mais nutriente. Veio proteína, então será que já foi suficiente para as nossas funções? Cada coisa que o nosso corpo for recebendo é como se fosse um input no computador. E ele vai mandar, ele vai ter uma outra realidade, ele vai produzir outros tipos de hormônio, outros tipos de movimentos dos órgãos, outros tipos de distribuição do sangue. E por isso que a gente tem que ter a comida como uma coisa sagrada, né? Como algo assim, não é porque eu tô com vontade, não, mas o que você põe na boca pode ser pouco. Mas isso é tão pouco que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença na quantidade de calorias que você come no dia. Perfeito. Mas vai fazer Exato. diferença na maneira como o seu corpo vai reagir. Exatamente. Isso é uma propriedade dos organismos vivos, Thalita, chama servização. É uma das características quando a gente vai definir o que é vida. No começo do curso de biologia, a primeira pergunta que se faz é o que é vida, que é aquele livro que eu li dei do Schrödinger. Então, é difícil definir o que é vida. Então, para o biólogo, a gente estabelece características dos seres vivos. E uma das características dos seres vivos é a característica que a gente chama de servização. Em termos mecânicos, seria a energia que você precisa para apertar um botão do elevador, mas que sobe um elevador de algumas toneladas, né? Então, quer dizer, essa capacidade de transformar uma informação pequena, como é o caso, por exemplo, da informação do alimento, pequena porque é uma quantidade pequena, veja, eu vou comer 150 gramas de carne, comparado com 75 mil gramas de corpo, é muito pouco. Mas que vai me dar uma informação metabólica muito grande. Né? Então, isso é uma característica que a gente chama de servização. E é incrível como é que a gente conseguiu sair de um calorímetro, uma estrutura física tão simples, né, para transformar esse conhecimento em um conhecimento, em uma característica fundamental do nosso corpo. Que é claro que não se reflete na realidade. Né? Como é que a gente conseguiu transformar, achar essa noção que eu até entendo como conseguir achar isso de início, mas permanecer por tanto tempo que me deixa inculcado. Como é que a gente achou que um calorímetro fosse igual a um ser humano desde o finalzinho do século XIX, começo do século XX, e continuamos a achar que o ser humano é um calorímetro gigante.
Talvez Buga porque a minha cabeça funcionou de certa maneira, assim, né? Tipo, em parte, tão né? extrapolado que nem quando você vê a construção civil, por exemplo. Os prédios de 1930, 40, eles estão super fortes, tal. E tá indo. E aí você vai falar, poxa, mas não tinha todo o conhecimento científico que você tem hoje. Mas o que o conhecimento científico que a gente tem hoje fez com os prédios modernos? Fez a gente usar muito menos cimento, fez a gente usar tiras de aço, mas a gente otimizou a coisa. Você olha para esses prédios, eles têm colunas de 2 metros para poder superar, porque tá com gordura, né? Você faz o cálculo com bastante sobra por segurança, né? Então, talvez essas coisas tenham dado certo porque a gente está fazendo com muita sobra, né? Ou restringindo demais. Então, dá certo, a pessoa emagrece, mas ela não percebe que ela tá perdendo cabelo, perdendo unha, ficando irritado, sem hormônio sexual, sem sex drive, sem um monte de coisa e beleza, tomado, tá funcionando. Entendeu? Então, tem toda a razão. Essa a razão pela qual as coisas continuam indo nesse caminho, né? Tanto que lá na tem mais na um porém faculdade... aí, né? Que a gente não pode esquecer. Pode esquecer uma coisa importante. Se vocês pararem para olhar, vamos lá, 20 anos para cá. O que eu aprendi de intestino na faculdade não tem quase nada a ver com o que eu sei de intestino hoje. Então, estou falando de 25 anos aí, 26 anos do início da faculdade para cá. Isso é um adendo. Pessoal, o Joseph está botando um monte de informações importantes aí. Quem for lendo, vale a pena. Então, assim, não está atualizando tudo. para mim os comentários das pessoas. E a aqui janela tá tá legal, pequenininha, aqui tá né? legal. Vou abrir. Mas aqui. então, a gente tem aumentado muito o nosso conhecimento. Provavelmente, final do século XIX, o entendimento sobre o intestino devia ser, então, muito, muito, muito rudimentar, né? Por isso essas analogias poderiam parecer verdadeiras, né? E aí, como a Thalita falou, aí você testa aquilo de uma maneira que aparentemente funciona, já falo aí no uso, as pessoas utilizando as coisas, pronto, deu certo, vamos para frente, né? Acredito muito nisso, porque até, você vê que é engraçado, né, pessoal? Até hoje, com tudo que a gente está conversando, desafiar a teoria de calorias é difícil. Você consegue muito mais desafetos do que pessoas querendo te ouvir, né? Até porque hoje as pessoas têm essa mania, quando ela ouve uma coisa diferente do que ela acredita, ela já tranca os ouvidos. Não, né? E já se coloca contra. Então, isso complica o nosso trabalho. É verdade. As pessoas elas não querem ser contrariadas, né? Não querem. E mais ainda, elas não querem ser contrariadas porque quando elas escutam alguma coisa que é contrária ao que elas acreditam, elas sentem a necessidade, elas podem ter a necessidade de pensar. E aí, esse negócio de pensar é uma coisa que é complicado, doutor Adolfo. Tem muita gente que não gosta dessa história de pensar, sabe? É difícil, é complicado se questionar, sabe? Refletir sobre si mesmo. Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu não estou? Ter coragem de mudar. Nossa, isso é muito complexo, cara. É muito. As pessoas não têm energia para isso, não. Melhor ficar assistindo Netflix. Você vê, né? É uma sociedade que questionar, pensar é feio, falar sobre essas coisas chatas é chato. É chato. Né? O legal. Thalita é física. Ela deve ser enjoada. Ficar de segunda a sexta, triste, pensando em chegar ao final de semana, para encher a cara de cachaça, fazer um monte de merda e achar que isso é bom, aí isso é legal. Claro. Ainda ouvindo música ruim. Que um disco de 12 músicas, as 12 músicas são iguais. Exatamente. Cara, é difícil. E eu não falo isso por ser só um mega nerdão, não. É porque realmente, pessoal, vocês pararem para olhar, as pessoas estão constantemente em fuga. Isso vale para qualquer pessoa e vale também para os profissionais. E vale os profissionais estão estão em fuga. Para todos nós, Altran, mas é que eu estou falando no seguinte sentido, tentando me colocar como observador da situação atual, por exemplo, dessa epidemia que a gente está passando, tá? Olha, eu vou seguir o protocolo porque eu não quero me complicar. Olha, eu vou seguir essa forma que mandaram eu fazer porque eu não quero problemas para mim. Eu não quero ser processado. Isso. Aí eu falo, então se o paciente morrer não tem problema desde que você não seja processado? Cara, eu não fiz medicina para isso.
Entende? Isso entra em tudo, inclusive na questão que a gente está conversando hoje. Porque na hora que você propõe um trabalho onde você não vai observar calorias, e no meu caso é pior ainda, onde eu não peso o paciente, porque eu falo para ele, gente, peso não existe. Peso é uma relação matemática que relaciona a atração gravitacional da Terra com a massa do seu corpo. Isso é loucura de seres humanos. Se for esse o que... problema, a gente te manda para a Lua, né? Eu falo isso sempre. Ou então eu falo, melhor dieta para perda de peso do mundo, amputação dos membros inferiores. Pronto, Você perde 30% do teu peso, é rápido, e com mais ou menos 10 minutos a gente consegue fazer. Então, não é por aí. Então, cai tudo isso no que você falou, Altran. Precisa pensar, precisa refletir, interpretar caso a caso. Porque se a gente for pensar numa adequação metabólica, para nós 4 nessa telinha, cada um é um trabalho diferente, né? E isso tudo precisa realmente ser lembrado e ser posto em prática. Senão, eu não sei onde é que a gente para. Vamos ficar, como o Felipe falou, vão inventar uma ração para a gente e a gente vai comer todo mundo igual e acabou. E pronto. Que nem no Matrix. Não sei se vocês lembram, a primeira vez que o Neo chega lá para ver o que é que eles estão comendo, que o cara, o Bowser, faz assim... Aí sai uma gororoba de aveia, né? Pode observar, é aveia. Ixi, agora que você falou aveia, a live vai para 800 pessoas. Certeza que é aveia. Ou então o Instagram derruba a gente. É verdade. É verdade. Mas assim, essa questão das calorias é uma questão que ela é encantadora, tá entendendo? Porque ela parece muito lógica. E aí entra naquela frase que diz que, do Minger, que diz o seguinte: todo problema tem uma solução extremamente óbvia e completamente errada. Né? E as pessoas preferem essas soluções óbvias, né? Elas preferem essas soluções óbvias porque é mais fácil, precisa pensar menos. E as calorias faz todo sentido, né? A primeira lei da termodinâmica, como a Thalita disse, diz o quê? Conservação de energia. Então, se eu comi, essa energia tem que ir para algum canto, né? Então é muito fácil. Eu comi 1 quilo, eu vou então fabricar, eu vou transformar 1 quilo de energia. Parte disso eu vou gastar, e o que sobrar do que eu gastar vai vir na gordura. Pronto, tá resolvido, beleza. Pronto, fácil. Simples. O transformar é místico, né? O transformar é místico. Isso. Tipo um robô. É um né? Outra coisa que eu acho engraçado é que assim, vai transformar em gordura. Ah, se você comer em excesso, vai transformar em gordura. Gente, seu corpo não faz mais nada além de produzir. É uma fábrica de gordura? Pois é, né? Gente, você não precisa de energia. Produzindo. Gente, você precisa, para biossíntese de macromolécula, você precisa de energia. Para contrair um músculo, você precisa de energia. Para subir a escada, você precisa de energia. Para pegar o liquidificador que está na prateleira de cima, você precisa de energia. Para pensar, você precisa de energia. Por que para construir músculo você precisa de energia? Por que esse estresse com gordura? Por que o corpo vai falar assim, não, tenho tanta coisa para fazer, mas eu já vou fazer gordura? Tô desocupado hoje, vou fazer uma gordurinha. Não tem nada para fazer, vou fazer uma... E aí é que tá. É a questão da alimentação e também que se desconecta um pouco com a questão do estímulo. Ele vai fazer gordura se ele não receber estímulo para fazer alguma coisa que seja mais vital. Sem dúvida. Né? Então, se ele tá falando assim, tá tudo bem, tudo na paz, não estamos passando por nenhuma crise, não estamos passando por fome, por desastres naturais, por um inverno muito rigoroso, não estamos passando por nada disso, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar, né? Vou transformar em gordura. Agora, se ele tá vendo que todo dia você tenta carregar um peso que você não consegue, que é treinar até a falha, que você tá ativo, que você tá lendo, que você tá... Ele vai usar aquela energia para coisas, para essas atividades que você tá dando um input, né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar no input do alimento, o que o corpo entende daquele alimento, que mensagem você tá passando pro seu corpo quando você tá dando um alimento que é super pobre. Emergência. Acabou a caça, não tá entrando proteína, acabou a caça. O meu humano aqui tá comendo raiz, coisa sem proteína, sem nutriente. Não tem, então, tu vai comer. Porque estamos passando por uma época de escassez, vamos armazenar gordura. Exato.
Exatamente. Essa, inclusive, é um dos argumentos daquela teoria da obesidade pelos radicais livres, né? Pelo excesso da ingestão de ácido linoleico, é justamente essa questão da escassez, né? O ácido linoleico, ele passa uma mensagem de escassez. Porque quando é que eu tinha ácido linoleico à minha disposição? Quando é que eu não ingeria gordura saturada? Era exatamente quando não tinha caça. E hoje é onde nós estamos nos inundando, né? Nós estamos comendo excesso de ácido linoleico nos óleos vegetais, essa coisa toda, e passa a mensagem para o corpo, que é o quê? A mensagem de que vamos guardar, porque o negócio não está bom lá fora, não. Né? Estamos nos inflamando, né? Sim. E essa questão na formação do nutricionista, da falha, né, do nutricionista não tem essa... Falo isso toda live que eu passo, eu acho que parece até um disco quebrado. Mas o nutricionista não aprende sobre evolução na faculdade. E, putz, ele sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral. Cara, é triste. É triste você ver esse tipo de coisa. É muito triste. É muito triste. Para com isso, Altran, que o mundo só tem 4.000 anos. Para com isso, bobagem. Mas sabe que vocês me lembraram outra coisa importante? Eu já escrevi sobre isso no passado. A gente tem um problema também com o termo, né? O termo energia. Sim. Que eu acho engraçado que em português energia ela serve um termo para combustível, um termo para algo meio esotérico, meio metafísico, Místico, um termo para alegria e entusiasmo. Né? Tudo isso usa o mesmo termo. Oi? Exato. Não é? Exato. E aí o que acontece? Eu vejo assim, Adolfo, mas eu aprendi na escola que o carboidrato é alimento energético. Então ele vai me dar energia, aí confunde-se um termo com o outro. Porque uma coisa interessante, quando você fala em energia no organismo, a gente está falando basicamente de transferência de fosfato. É uma questão muito mais material, física, do que propriamente raiozinhos se distribuindo. Não é não, Thalita? Moléculas sendo transportadas. E aí fosfato para lá, fosfato para cá. A gente entra na relação da conservação de massas ou de conservação de energia, que é aquele trabalho excelente do Francisco Alberich lá. Isso. E ele ele tem uma sacada sensacional, que é colocar 2.000 calorias na conta, né? Se você comesse um excesso de 2.000 calorias, né, por dia, o quanto que isso ia representar de ganho no seu peso? E aí ele colocou o óbvio na equação do Einstein, E igual a MC². E aí ele coloca 2.000 calorias, transforma em joule, né, porque tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, 3 vezes 10 oitava, que é o C, ao quadrado, e aí ele acha a massa. Quanto que 2.000 calorias ia representar em massa? Aí dá 0,0000942. 42 vezes 10 elevado a resposta do Guia do Mochileiro das Galáxias. A resposta do grande computador, Arthur Adams. É isso aí. Então, assim, e aí outra coisa muito legal que ele faz nesse estudo é que ele faz uma revisão de vários estudos desses que comparam low carb com low fat. E aí, pessoas que comeram mais calorias emagreceram. E aí, no resultado, na conclusão dos estudos, eles falam que as pessoas que participaram do estudo responderam errado o questionário, que não deve ter comido certo, porque não é possível. Então, a maioria dos estudos culpam os participantes dos estudos pelos resultados que não batem com aquilo que eles acreditam de caloria. Se não bate com o que eu acredito de caloria, a culpa é do participante. Mas Thalita, você está falando da CPI? Você está falando da CPI. Quando dá uma resposta que o cara não quer, a resposta é mentira. Mas esse é o pensamento, do nutricionista. Né? O nutricionista ele faz toda aquela análise que eu já falei. Né? Ele faz a análise antropométrica, calcula quanto o cara gasta de energia nessa equaçãozinha que parece que funciona. Aí o cara gasta lá 2.500 calorias. Aí ele pensa assim, se esse cara gasta 2.500 calorias, ele tá gordo, então eu vou passar aqui uma dieta de 1.500 com uma fase de ataque, chama assim, que é para fazer um negócio bonito, né? Olha, eu vou passar uma fase de ataque aqui para você com 1.000 calorias a menos, que é para você perder peso rápido no começo. Aí ele passa a dieta de 1.500 calorias com 55% de carboidrato pro pobre coitado, 10% de proteína, quer dizer, uma dieta hiperproteica, uma dieta
hiperglicídica para destruir o cara. E assim, ele tem que comer pão com doce de leite no pré-treino, mas tudo dentro das 1.500 calorias. Atenção. Papa de aveia na janta. Papa de aveia. Aí o cara vai para casa, volte daqui a 45 dias para a gente fazer a revisão e ver como é que as coisas aconteceram. Aí o nutricionista pensa assim, se ele gasta 2.500 calorias por dia, 1.000 calorias a menos, então ele vai perder X quilos. Uhum. Ele já gente, no software da internet, o Web Diet, tem isso. Você tem noção disso? Tem isso. Para você dizer assim, quanto você quer que o seu cliente perca por mês? Eu quero que ele perca por mês 3 quilos. Você bota lá e o software... Ele dá o desconto. Ele te diz quanto é que tu tem que dar de desconto na dieta. É um absurdo. É um absurdo. Aí, o cara volta 45 dias depois, era para ter perdido 5 quilos, o cara perdeu 2. Adivinha de quem é a culpa? Da pessoa que Do fez. paciente. Mas é claro, É guloso, tá mentindo, disse que ia pro exercício e não fez exercício. A culpa é toda come do demais cara. e se exercita pouco. Exato. Não se ama, não tem foco, força e fé. Exato. Uau. É isso aí. Né? Uau. E Cara, nessa brincadeira todinha, o nutricionista é um gostosão, né? Porque aí quando o nutricionista faz tudo isso e dá certo, porque assim, 99% das pessoas que vão para um nutricionista, elas não voltam para esse nutricionista. Certo? Elas vão, pegam a dieta e vão para o próximo nutricionista para tentar descobrir a fórmula mágica. Sim. Tá? Mas aquele do 100, aquele que deu certo, porque é um cara extremamente disciplinado, porque não é por causa disso, aguenta não. É fome. porque aguenta fome. É isso. Porque é um cara que, sabe, que consegue ir para um jantar e comer só uma muquequinha assim e ficar satisfeito. Aí esse cara é enaltecido e oblitera. Gostaram do termo? Oblitera. Anota isso aí, Gostei. Felipe. Sensacional. Gostei. Oblitera. É porque a mulher fica falando. Eu já vi aqui não sei quantos elogios para Thalita. Eu tenho que falar pelo menos uma palavra difícil. Thalita fica se Esqueci de mostrando falar. aqui. Ora. Aí esse resultado, ele mascara todos os outros resultados negativos e é o suficiente para comprovar de que a gente tem que reduzir 1.000 calorias né? É assim. O sofrimento não conta, porque a gente não está lidando com humanos. Isso é outra coisa que é característica humana, que é assim, se eu descobrir como eu posso manipular as coisas matematicamente, ou através de uma molécula que age não sei aonde para fazer um remédio, eu quero isso. Eu quero mecanizar as coisas, porque se eu mecanizar as coisas, eu consigo escalar, entendeu? Então, vai servir para todo mundo. Então, essa necessidade de controlar, e que é absurda, uma pelos motivos que você falou, quando você faz os cálculos de gasto energético individual, tá tudo é uma sequência de arredondamentos. A outra coisa é a sequência de arredondamentos e de aproximações e com os alimentos. Gente, é o que o Dr. Adolfo falou. Primeiro, as fibras que você não absorve calorias, então não interessa o quanto que elas queimam lá, né? Apesar que faz o cálculo pelas cinzas, né? Que forma ali as cinzas também. Banana. Quantos de carboidratos tem a banana? Gente, tem 1 zilhão de tipos de banana. Cada região a banana é de um jeito. Quando você faz lá para determinar que banana tem 24 carboidratos por 100 gramas, você não sabe que banana que usaram, se ela foi colhida madura, se ela ainda estava meio verde, sabe assim? No próprio TBCA, você olha lá, determinação do peixe de não sei o quê. Foram pegos 5 peixes. Mano, eu li, eu falei assim, não é possível. É assim que fizeram essa tabela. Pois é. Surreal, gente. Isso é assim, o aproximado do aproximado do aproximado. E aí fica essa loucura de contar 1 grama de carboidrato. Eu vou fazer com 2.350. Gente, é uma precisão que não existe. E é uma precisão, é uma ilusão, Perfeito. é uma ilusão de precisão. É uma ilusão.
E assim, É uma ilusão. a gente é educado na faculdade, né, a ter essa ilusão. A gente tem a ilusão dessa precisão que não existe. Né? Então, E usa essas tabelas, a gente usa a tabela TACO, né, que é a tabela mais usada pelos nutricionistas é a TACO. E a gente usa como se ela fosse um manual de sobrevivência. Exato. Tá? Não, lá tem, não é 24 gramas, é 24,36 gramas. Exato. Gente, não existe. Não existe. E outra coisa assim, por exemplo, né? Você vai visitar Ops. mais carboidrato, porque... Thalita Travou aí. travou. Travei? Voltou. Voltou. Eles querem que a uva que produz o vinho, ela tenha mais açúcares para poder ter um teor alcoólico maior, porque vai ter fermentação, tal, né? Eles calculam pingos de água para aquela uva ter a quantidade de açúcar que eles vão produzir o vinho, etc. Então não dá para você dizer que todas as uvas vão ser iguais, porque pode ser uma uva que a quantidade de água que você põe nela já muda completamente a quantidade de carboidratos que ela tem. A banana aqui dos Estados Unidos tem gosto de babalu de banana. Vocês lembram do babalu de banana? Sério? Lembro. Caraca. É muito doce. Muito doce. Então, quando eu quero adoçar alguma coisa, ao invés de usar adoçante, eu uso um pedaço assim de banana que já adoçou. Caramba. É Não, é E como aí, o essa tem Rogério- mais ou Rogério tem falou- menos carboidrato? Tem mais ou tem menos fibra? Não, o Rogério falou um negócio aí, brincando, mas ele falou certo. Cada banana é um indivíduo, de fato. Você pensar, Exato. cada um Exatamente. vai ter uma composição própria. Isso. Olha, pessoal, isso tudo gira em torno de outro tabu, que pode ser tema para outra live até, Altran, que é o seguinte: a perseguição fetiche praticamente sexual por uma coisa chamada peso, Sim. que não tem relação com absolutamente nada de importante e que você acaba querendo avaliar o resultado de um tratamento pela perda ou ganho de peso. Gente, isso é uma falha tão absurda que eu digo para vocês, a maior parte dos trabalhos dá errado justamente por essa premissa incorreta. São Sim, duas, né? De calorias e E de peso. de composição do prato e da composição corporal. Justamente, exato. Né? Dos Porque dois lados. O mesmo prato com mesma quantidade de calorias pode ter diferentes composições. Sim. Assim como o Exatamente. corpo, né? Com a E não mesma só pode ter quantidade não só pode ter diferentes composições, o mesmo prato, teoricamente a mesma quantidade de calorias, né? Mas pode ter também impacto total, vai ter, na realidade, impacto totalmente diferente do corpo. Em cada pessoa. Eu posso comer 2.000 calorias aqui para o pessoal que está assistindo a gente entender. Eu posso comer 2.000 calorias de brigadeiro feito com leite moça e posso comer 2.000 calorias de salmão. É sério que as pessoas acham que essas duas coisas é a mesma coisa? É a mesma vai ser coisa? a mesma coisa dentro do meu corpo? Pois é. Tá entendendo? Esse seria o experimento para provar que calorias, a teoria do balanço energético pela calorias é verdadeira. Se esse pequeno experimento desse certo, aí eu vou comer... Provaria. Aí estaria aprovado, mas tá mais... não precisa nem fazer para saber que vai dar errado. Exato. Então por que tanto apego com a teoria, sabe? Porque senão tem que pensar, né, Thalita? Como o Altran falou. É porque eu às vezes uso com meus pacientes uma analogia. Você chega pro Felipe ali, dou para ele um pinho vagabundo e dou para ele um pau d'arco sensacional. Aí proponho para ele, um você vai fazer uma fogueira, o outro você vai construir um móvel. A escolha é óbvia. Sim. Ambos são madeira, mas são diferentes. Então é a mesma coisa. O corpo, quando recebe essas coisas, vai ter que escolher e escolhe muito inteligentemente. Às vezes eu acho engraçado que muita gente, e pessoal, quando eu falo muita gente, estou falando dos nossos colegas, não estou falando dos leigos, não, tá? Sim. Acha que o corpo é bocó. Acha que o corpo é abestalhado. Porque, sinceramente, eu nunca vi nada mais inteligente do que o metabolismo. Verdade. O metabolismo funciona, como a Thalita falou, como um computador com a linguagem de programação extremamente refinada, onde todas as indentações condicionais lá
estão pré-definidas e que vão funcionar exatamente como deve. Tanto que eu sou um dos poucos malucos que eu me auto-intitulo assim, estou procurando, inclusive, uma casa de repouso para me instalar. Eu sou um dos únicos doidos que não aceita essa ideia de que a obesidade é uma doença. Porque a obesidade é uma resposta fisiológica a um comportamento inadequado. Então, se a resposta é fisiológica, o corpo está funcionando como ele foi desenhado para funcionar. Isso. Eu que submeti ele a condições que são desfavoráveis. Exato. Ele tá seguindo o algoritmo para qual ele foi programado. Até se você Perfeitamente. pensar na teoria da insulina, né? Perfeito. Então, fala, porque a glicemia tá, assim, ó, sua insulina tá alta e você não tem que estar chateado com a sua insulina, porque graças a Deus que ela tá alta. Porque se essa glicose tivesse no seu sangue, você ia ficar cego, catarata, doença renal, nananana. Então, graças a Deus se transformou em, graças a Deus, graças à engenharia de Deus, graças ao seu corpo, né? Que ele tirou da corrente sanguínea, onde seria veneno, e colocou dentro da célula adiposa, onde é inócuo. Perfeito. Exatamente. Então, ainda bem que você engordou, porque o fato de você ter engordado significa que você tirou a glicose do sangue e colocou dentro da célula e você ficou seguro. Exatamente. Você tem que agradecer a insulina. O fato de você não ser um diabético do tipo 1, ter insulina, a insulina ter aumentado e isso ter acontecido. Agradecer ao seu pâncreas por produzir 6 vezes mais insulina do que o necessário, porque você está com resistência periférica, e não explodir no processo. Se não tivesse isso... Você estava ferrado. É por isso que eu sempre lanço uma pergunta com os alunos, que é o seguinte, pessoal. A insulina é um hormônio nutricional anabólico ou a insulina é um hormônio de prevenção de dano? De contingenciamento de dano? Pois é. Perfeito. Inclusive, eu postei há algum tempo atrás exatamente um artigo debatendo isso que você acabou de falar, a resistência à insulina como uma prevenção como uma medida preventiva para você não ficar pior ainda, né? Porque o que acontece é o seguinte, essa é outra coisa que eu tenho falado muito nas minhas lives. A gente detonou tanto o nosso ambiente alimentar, né, com alimentos ultraprocessados e óleos vegetais e tudo mais, que a gente deu uma desviada, a gente descambou assim do nosso padrão alimentar, do que deveria ser o padrão alimentar humano. Né? Ou pelo menos o que a gente imagina que fosse, baseado aí, se a gente pegar aí os caçadores-coletores que existem hoje, né? Mesmo fazendo assim, tentando trabalhar algo que seja comum a todos eles, a gente chega num denominador comum. Nenhum deles ingere comida ultraprocessada, nenhum deles ingere açúcar refinado, carboidratos refinados e nem ingere óleos vegetais. A gente chega aí mais ou menos numa constante para todos os caçadores-coletores, as tribos primitivas, que uns mais carboidrato, outros menos, mas os caras não são doentes. Isso. Né? Não adoece, os caras não têm câncer, os caras não têm aterosclerose, os caras não têm obesidade, os caras não têm nada. Não tem cárie. Não tem cárie. A dentição é linda. Cara, a minha Exato. dentição, qualquer dia desse eu mostro uma foto de quando eu tinha 10 anos de idade. Os meus dentes pareciam um abridor, sabe, descascador de coco, era mais ou menos o que eu tinha. Era sério, eu vou mostrar pra você depois. Era um negócio assim, impressionante. E eu tive que usar, eu usei aparelho ortodôntico por 12 anos da minha vida. E eu tenho certeza que isso se deve principalmente à questão da minha alimentação. Por conta da alimentação muito pobre em alimentos que era para eu morder e mastigar. Verdade. Né? Alimentos na forma de papa e essa coisa toda, que é comum hoje, é comum as crianças serem expostas a esse tipo de coisa. Né? Porque é prático, Altran, e prático é bom. É. Não sei quem foi que inventou isso, que prático é bom. Você vê que o processo, as pessoas estão muito ligadas no fim e pouco atentas aos processos. Eu costumo dizer, pessoal, o caminho é mais importante do que a chegada. Isso. Uhum. Você tem que aproveitar o caminho, aproveitar o processo, e o aprendizado de fato está no processo, que na hora que você chegar no fim, acabou. No final termina, né? Exato. Então, Exato. Pois é bem complexo isso aí. Agora, esse modelo de calorias que você come e calorias que você gasta, né, que é aquele que a gente chama de calories in, calories out, CICO, né, é um modelo que só explica um aspecto do processo, que é o quê?
se você realmente estiver comendo uma quantidade exagerada de calorias, é muito provável que você ganhe peso. Pode ser até que não seja peso em forma de gordura, né? Pode ser que seja peso na forma de músculo, mas que você vai ganhar peso, vai. Que tem mais a ver com a lei da conservação de massas do que de energia, né? Mas ele não explica um bocado de outras coisas. Tá entendendo? E sabe, eu tava me lembrando de uma coisa cruel que a gente tem hoje. A gente insiste em confundir a população em geral com a população de fisiculturista. Não sei se você já... A comunidade de nutricionista insiste em confundir as coisas. O cara treina 6 horas por dia numa academia, tem um padrão de vida voltado para o corpo, o cara dorme do jeito que tem que dormir, come do jeito que tem que comer, tem os recursos, vamos chamar de recursos ergogênicos, né, para ficar bonito, né? O cara se entope de anabolizante do jeito certo, né? Gostou? O cara vive para aquele esporte. E aí eu quero pegar a dieta que o cara faz e quero jogar a dieta pro pobrezinho coitado. Eu digo pobrezinho coitado porque, comparado com esse fisiculturista, o cara trabalha o dia todo sentado, se exercita 3 vezes por semana, mas bate mais foto na academia do que o que treina, não tem dinheiro para comprar suplemento, quanto menos anabolizante, tá entendendo? E adora tomar uma cervejinha no final de semana com os amigos, ou então ficar assistindo Netflix em casa. E a mesma não dá para comparar. Porque veem eles todos musculosões, acham que eles são saudáveis. Exato. Thalita. Aí é outro tabu. Outro tabu. Exato. Achar que músculo trincado é saudável. Exato. Cara, aí quando você explica pro teu... Que atleta é saudável. Eu falo para o pessoal, gente, exercício é dentro dos seus limites. Esporte é ultrapassar limite. Se você ultrapassa limite, você quebra. E você está previsto para isso. Você quer fazer massa, ótimo. Eu sou super entusiasta do esporte, mas não acha que atleta é saudável. Atleta se arrebenta todo. Sim. Você pega qualquer um daqueles nossos grandes jogadores de vôlei, os grandes campeões que a gente já teve, quantas vezes já operou joelho, ombro, coluna cervical? Então... poxa, é fantástico. Tem que lembrar dessas coisas. E outro negócio, Altran falou, o pessoal pensa muito no paciente como fisiculturista. Por isso que eu recebo, às vezes, uma paciente normal que acha que está obesa porque está com 22% de gordura. E ela acha que ela tem que ter 11%. Eu falo, filha, se você tiver 11% de gordura, sem tomar nada, você vai ficar completamente broxa. Você vai ficar sem proteção mecânica. Para o pessoal, gordura serve para proteção anti-choque. Isso é importante, tem que ter. Né? O pessoal fica realmente enviesado com o que o Altran falou. Pensando muito nessa questão que está muito mais para a nutrição esportiva. Isso. E para a esportiva realmente do atleta, do que para o afegão médio. Para a pessoa comum. Né? E assim, tem uma outra coisa que também tem a ver com esse papo que a gente está tendo agora, que é a história de querer se encaixar num modelo corporal que não é o seu. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse que o sonho dela era parecer a Bruna Marquezine. Eu olhei para ela assim, primeiro eu disse assim, quem é Bruna Marquezine? Porque eu não sabia quem era. É o primeiro problema. Eu sou meio embotado com essa história desses atores e atrizes dessa nova geração. Aí eu fui aqui no computador, pesquisei Bruna Marquezine. Aí depois que eu olhei para Bruna Marquezine, eu olhei Cara, sabe aquela pessoa que nunca vai ser igual a Bruna Marquezine? Tá entendendo? Porque a mulher é coxuda, a mulher é bunduda, a mulher, sabe, tem quadril. A Bruna Marquezine é toda minhonzinha, toda fininha. Cara, não tem. Agora, a pessoa idealizou que aquilo ali é o corpo bonito que ela vê. Perfeito, e ela quer entrar nesse corpo. E, cara, não entra. É por isso que a gente vê essas barbaridades de gente tirando costela para afinar a cintura e de botando peito para poder virar, né? E bota peito. E o contrário também é verdadeiro. Quem é muito magrelinha, assim, olha aquelas mulheres, né? Que são mais corpulentas, assim, né? Volumosas. É super complicado. Não, o que eu costumo dizer é o seguinte... Não, tem certos modelos de corpo feminino, principalmente, que não são naturais.
E se você não quer que seja, tipo, você olha para todos os povos indígenas, nativos e etc. Você vê alguma mulher com aquelas coxas de rã, com aqueles 6 packs aqui, sabe? Você não vê. Então, assim, tem um limite da natureza ali, que por mais que você se exercite, porque você come bem, tararara, é o corpo de uma mulher. Agora, se você quer parecer uma rã, você vai precisar de... que são recursos... né? Você vai ter que usar recursos que não são naturais para ter um resultado não natural. Você pode achar bonito, mas não é natural. Tranquilo. Exatamente. Né? Então, vai precisar de algum recurso que não é natural para você não ser natural. Agora, se você aí vai nessa cultura de Instagram que a gente vive hoje, aonde no porque o que a galera não pensa é que no Instagram eu só mostro o que eu quero. Sim, claro. Tá entendendo? Você não vai ver. Se eu sou o cara sei lá, da televisão e tudo mais, você vai ver meu corpo, você vai ver meu six-pack, você vai ver que eu me alimento bem, você vai ver que eu vou pra balada, você vai ver... Pô, ninguém sabe como é a vida desse cara. Isso. Ninguém sabe que ele foi pra balada, passou 10 minutos, bateu 3 fotos e foi pra casa. Porque ele tinha que dormir. Porque se ele não dormir, no dia seguinte ele acorda retido e ele não consegue fazer o ensaio fotográfico que ele tem que fazer. Tá entendendo? Ninguém tá pensando nisso. Ninguém pensa que ele tem que comer de maneira extremamente restrita. Tá entendendo? Ninguém pensa que ele tem que levar as injeçõezinhas dele de anabolizante. Ninguém tá parando para pensar sobre esse assunto. A gente olha para aquele corpo, olha para ele fazendo propaganda de sorvete, dizendo que toma sorvete, porque você tem que comer com moderação e não sei o quê. E acredita que ele é magro porque come com moderação o sorvete. O pior é isso. Não se pensa. Gente, eu já tive 9% de gordura. Eu já tive 9% de gordura há 1 ano e meio atrás. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida, ter 9% de gordura. E eu não usei nenhum anabolizante. Eu ia pro final de semana, eu tomava uma cerveja, na segunda-feira eu tava inchado. É assim, ó. É péssimo, péssimo, péssimo. Você fica numa noia querendo, não dá certo. É muito melhor você ter 12, 15% de gordura e estar tranquilo. E poder comer uma pizza como eu comi ontem com a Gabi. E não me estressar, porque eu voltei pra dieta hoje. Tá entendendo? As pessoas, elas querem se enquadrar em padrões que esteticamente são bonitos, claro. Eu olho pro corpo de uma mulher, eu olho pro corpo do homem e digo, porra, que corpo massa. É aquele padrão estético greco-romano, né? Clássico, né? Que é aquele padrão da estátua de Davi, que é o Colosso de Rhodes. Mas o greco-romano clássico é mais cheinho um pouquinho. É mais cheinho, né? É mais cheinho. Renascentista, então. É mais real, é mais real. É mais real. O parceiro do Davi era diferente. Mas chama atenção, né? Você olha, por exemplo, tem perfil de pessoas que eu conheço, e alguns até que eu sigo, que são colegas nutricionistas, que tem 150 mil seguidores, que 95% do post é peito e bunda, e 5% é conhecimento. Isso. Sim. O Henrique, Infelizmente. sabe outro problema que acontece? Por exemplo, eu gosto muito desse assunto de massa muscular e eu tenho dificuldade de me comunicar com as mulheres sobre isso, porque quando eu falo assim, vou fazer uma live sobre massa muscular, ganho de massa muscular, jejum e ganho de massa muscular, low carb, porque é difícil a pessoa entender que eu não tô falando da RAM. Que eu não tô falando em se transformar na Juju Salimene, que você não deve saber quem é também. Não é essa a discussão. É aquela quantidade de massa muscular que vai te deixar longeva, independente, levantando da cama sozinha sem precisar alguém trocar a comadre, sabe? Essa que é a história de quando eu falo assim, olha, gente, a gente tem que se preocupar com a massa muscular, somos mulheres, a gente perde massa muscular no banho, sabe? É muito difícil, porque quando você fala em massa muscular, na cabeça vem a Joana Prado, quem é antigo que nem eu, a Juju Salimene, as paniquetes e etc. E não é essa discussão, é assim, para você, mulher comum e corrente, que né, tem o seu trabalho, que tem a sua casa, que tem os seus filhos, você precisa se preocupar com massa muscular. Exato. Conseguir levar a feira sem sentir dor, né, Altran? Exato. E isso aí que você falou, Thalita, é muito importante. As pessoas, a gente vive como se fosse viver para sempre,
né? E a gente vive como se fosse viver para sempre do jeito que a gente é hoje. Isso. É isso. Né? A gente não se ocupa pelo menos assim, tipo assim, eu olho para uma pessoa mais velha, eu olho, por exemplo, para o meu pai, com 80 anos de idade hoje, e a pessoa que não pensa, ela olha para o ancião, para o idoso, e ela olha e diz assim, ué, eu nunca vou ser desse jeito, não. Ele tem 80 anos, eu tenho 46, 80, é muito longe, né? Quando eu tiver com 79, eu penso no assunto. E... Daqui a Tá 7 Copa do Mundo o cara chega, bem rápido. Mas aí a pessoa não percebe que o que ela faz hoje que faz com que ela chegue nos 80 anos e possa dar uma corrida, como meu pai faz ao redor da casa, e possa se levantar da cama sem ninguém estar ajudando. Tá entendendo? E assim, atividade simples. Hoje todo mundo, eu, você, nós 4 que estamos aqui, a galera que está assistindo a gente senta para fazer o número 2 no banheiro e não precisa de ajuda. Perfeito. Mas mais cedo ou mais tarde, pode ser que então esteja nessa situação. Exato. Verdade. E Você falou sobre funcionalidade, né, Altran? Você Exato. falou sobre funcionalidade. E lembrar o pessoal uma coisa. Quando a gente fala em musculatura, tem mesmo esse viés que a Thalita falou, todo mundo já vai pensar em ser musculoso, né? Vai lembrar o pessoal que coração é músculo, diafragma é músculo, intestino é músculo. Então, na verdade, pensando em sinalização, se você trata mal sua musculatura esquelética, a sua musculatura visceral também vai sofrer de alguma forma. Porque como a gente está falando desde... Olha, é um engraçado, a gente falou sobre 1000 coisas aqui, mas todos estamos falando sobre sinalização. Sim. Né? Sim. Todos estamos falando sobre o input do computador. E estamos falando sobre como o sistema reage. Até aquela questão responde. Exato, melhor, responde. Até aquela questão de o que eu não uso, não exercito, o corpo começa a ver que não é muito útil, começa a desmontar. Né? Começa a desarmar. Olha, tem recursos aqui alocados para isso, a gente não está usando, vamos desmontar, usar para outra coisa. E isso é fato. Tá? Isso é fato. Eu acho bom o fato de que nos últimos anos saíram muitos trabalhos relacionando longevidade e saúde com manutenção da musculatura. Isso. Chegando aquele outro grandão que colocou que os grupos que cuidavam da musculatura viviam de 8 a 12 anos mais do que os grupos que não cuidavam. Longevidade, e longevidade com qualidade, com a funcionalidade que o Altran colocou. É por isso que aqui a gente gosta muito de conversar com os pacientes sobre uma certa avaliação funcional. O paciente precisa ter um corpo que possibilite saltar, dar um tiro de 100, agachar e levantar sem apoio, empurrar ou puxar um objeto grande com o corpo. Se você consegue fazer essas 6 coisas, funcionalmente você é saudável. Do ponto de vista biomecânico. Né? Se você consegue fazer isso tudo sem dor, melhor ainda. Interessante. Sem passar os próximos 10 dias na cama. Exato. Exato. Vai sentar na privada. Ai, Mas sabe uma coisa interessante? A gente, voltando aqui para essa questão das calorias, e que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora, o que eu acho mais crítico é que os proponentes desse modelo, os defensores desse modelo exclusivamente calórico, porque uma coisa que é muito comum na mentalidade humana é o pensamento reducionista. Né? Obesidade é caloria, pronto. Ninguém não é. Ou então obesidade é insulina e acabou. Não tem nada. Ou obesidade sabe? E a gente, eu não sei se é uma limitação cerebral nossa, Adolfo, de não conseguir abrir a cabeça para várias coisas ao mesmo tempo, ou se é uma limitação do ponto de vista de paixão mesmo, porque o cara se apaixona tanto pela teoria que esquece que outras coisas podem ser verdade e não necessariamente a teoria dele é falsa porque outras são verdade, né? Mas no caso dessa questão das calorias, a gente olha para coisas simples e a gente não questiona por que está errado. Por exemplo, você não vê na natureza nenhum bicho contando caloria. Você não vê leões contando calorias. Nem do comendo ponto de flexivelmente. vista, nem comendo flexivelmente. Você não vê e leões... nem obesos. E nem é isso. Você não vê leões gordos.
Do mesmo jeito que se você alinhar assim 10 elefantes um do lado do outro, se eles tiverem mais ou menos a mesma idade, eles terão mais ou menos o mesmo peso. A diferença, o desvio padrão é muito pequeno. E ninguém se pergunta por quê. E também não se pergunta por que você pega um macaquinho lá na floresta que estava no peso dele, morto de feliz, joga o macaquinho no zoológico, o macaquinho ficou obeso e diabético. Cara, por que será, né, Altran? Acontecem? Tem aquela notícia do... Eu não lembro agora se é o zoológico de Nova York ou é de algum país da Europa. Que eles pararam de dar banana para os macacos. Porque eles estavam... né? Mas até o zoológico não dá mais banana pro macaco. Você tá comendo tanta banana, meu filho? Imagina, vocês veem como... Vocês veem com a aveia. Deve ter colocado mel também. Com aveia e mel, com aveia e mel. Mas olha só, você vê que coisa engraçada, como tudo isso remonta à educação, né? É como, por exemplo, quando alguém se horroriza por descobrir que grupos de chimpanzés podem canibalizar outros chimpanzés. Ou quando descobre que o chimpanzé come passarinho novinho. Né? Ai, meu Deus, ele não é vegetariano. Eu falo, não, aqueles dentes dele desse tamanho não são dentes de vegetariano. Miséria. Tem algum motivo para isso? Caceta. Sabe? Não é assim. Mas, Altran, eu vejo muito uma coisa, cara. Eu acredito que a gente tem uma educação falha, e aí nesse ponto eu vou lá para trás, não só profissional, no sentido do que é debater. Porque nós temos muito um comportamento, e todos nós ou fazemos isso de vez em quando, ou já fizemos muito, estamos tentando fazer menos, isso inclui todos nós aqui, que é assim, se você não está comigo, você está contra amigo. Isso. Né? É a dicotomia burra. É aquela coisa, existe o bem e o mal e acabou. Gente, não funciona dessa forma. Né? Essa coisa de você ter múltiplos pontos de vista que podem ser complementares ou até oponentes, mas sem serem inimigos, é uma coisa que a gente precisa cultivar, e é por isso que é bom quando a gente faz nossas lives, coloca ideias às vezes diferentes, ou até quando a gente discorda de alguma coisa, mas de uma maneira civilizada, né? Isso traz para as pessoas essa percepção. A gente não precisa criar qualquer tipo de inimizade por pensar de forma diferente. Claro. Né? Claro. Não tem necessidade. Eu adoro... Altran, eu adoro descobrir que eu estou errado. Porque quando eu descubro que eu estou errado, a gente fica menos burro, né, Thalita? Exato. Se eu descubro que eu estava errado, pô, então nesse momento eu me tornei um pouquinho menos burro. Isso é bom, né? Isso é bom. Sempre bom. É ótimo. A gente conversou sobre isso na live sobre calorias, né? Sim. Assim, gente, não tenho compromisso nenhum com o que você pensa de mim, o que eu penso de você e vice-versa. Se amanhã chegarem aqui e falar assim, ó, a primeira lei da termodinâmica estava completamente errada, ótimo. Vamos lá. Né? O que a gente faz agora que não tem mais a primeira lei da termodinâmica? Vamos adaptar, vamos ver o que muda. Não tem esse apego ao modelo, aliás, foi assim que a ciência evoluiu. Exatamente. Né? A ciência só evolui quando não há dogma, né? Quando você faz dogma, coisas que não podem ser questionadas, aí você acaba com o progresso. O progresso está na mão do questionamento, né? Você fez uma crítica à nossa educação e eu vou complementar essa crítica. Que é a seguinte, não sei vocês, mas na minha bolha de vida, a ideia é que dentro da universidade existiria um corpo de conhecimento fixo, de tamanho fixo, que certas mentes se ocuparam a destrinchar aquilo e entender soberanamente, e que eu adentrando a faculdade, eu iria ter acesso a esse conhecimento, e a partir dali eu ia poder replicar no meu dia a dia como profissional. Acabou os 5 anos, não me dê mais trabalho de aprender mais nada, porque eu já aprendi tudo que eu devia ter aprendido. Peguei o meu diploma, e agora a vida que segue. Então tem várias coisas aí. Uma que é o único lugar onde você pode aceder o conhecimento. Então a Thalita, que fez física, não pode falar de nutrição. Pois é. O Adolfo não pode falar de física. O Felipe não pode falar de biologia. O Altran não pode falar de medicina. Porque só naquele ambiente sagrado, templário ali, é que os livros de verdade vivem. E as cabeças que pensam moram.
Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que existe um conhecimento que tem um tamanho fixo que não aumenta a sua barreira. Então, que o que tem uma você comunidade aprendeu lá, científica. você sai ali da faculdade e você vai trabalhar com aquilo que você tem, e aí você não precisa adquirir mais nenhum conhecimento. Então, quando alguém vem, gente, mas olha, presta atenção, olha, a low carb, olha, não quero ouvir, porque senão você vai mexer no meu Lego tá construído aqui, não vem assim. Boa! Muito bom! Não atrapalha, se chacoalhar. De fato, chacoalhar cai. Cai aí, quebra tudo. Lego esse papo todinho. Dá um trabalho da porra pra montar. Fazendo trabalho. Não quero nem ouvir, pelo amor de Deus. Não é isso? Ô, Thalita, esse é eu outro falo... defeito da nossa visão da educação. Perfeito. Eu falo muito que aqui, e eu falo por aqui porque é onde eu estou, né? Não sei como é aí em outros lugares. Eu falo que o Brasil é o país dos profissionais de papel. Eu não tenho o que saber, eu tenho que ter um papel que diga que eu sei. Isso é muito engraçado, porque não raro a gente acaba, por força da necessidade de cuidar de alguma pessoa, descobrindo coisas que seriam de um especialista, que seriam de um profissional A, B ou C. E aí você cai numa situação que, eu vou usar um termo que eu acho ridiculamente ridículo, você perde o lugar de fala. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou pedir desculpa porque eu vou precisar sair da live agora, porque eu vou entrar numa outra 9 horas com o pessoal de fibromialgia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo tá muito babaca, e o mundo tá muito chato. Puta merda. Os terraplanistas podem estar errados na questão da não, terra, cara, eu tô pensando assim. Estão acertando que o mundo tá chato pra caramba. Né? Tá chatíssimo. Tô pensando, se alguém realmente quiser construir uma autobahn intergaláctica que tiver que derrubar a Terra no meio do caminho, talvez não seja um prejuízo tão grande. Deixa eu me despedir de vocês. Altran, obrigado mais uma vez. Filipão também, Thalita, uma satisfação enorme, um prazer imenso te conhecer. Muito bom. Vamos desenvolver muito mais coisas, pessoal. Me desculpem, porque a gente vai fazer 1h30 já. A gente vai encerrar daqui a pouco, né, Altran? Eu tinha dimensionado, mas eu sei que você sempre estica. Vale por você. Mas eu vou ter que ir para entrar na outra. Um beijo grande a todos vocês que acompanharam a gente até agora e depois eu volto. Beijo. Valeu, tchau. Um abraço. Tchau. Eu vou só acender a luz aqui que já tá ficando de noite. Peraí. Tá certo. Felipe, você é um dos caras que mais falou nessa live. Entendeu? Rapaz, você viu? Eu vi. Você impressionante. Não é, Thalita? Falou pra caramba o Felipe. Falou mais que o homem da cobra. Às vezes quando eu tentava entrar... Às vezes quando eu tentava entrar, aí atrapalhava. Eu disse, não, eu vou ficar quieto. Eu falo demais, desculpa. Não, é por causa do delay, Thalita, entendeu? Às vezes eu faço live com o Altran aqui. Eu disse, Altran, às vezes eu lhe atrapalho. Porque eu penso que o delay fica... Fico meio sem querer atrapalhar. Uma coisa que eu acho engraçado nessa história toda que a gente conversou, né, sobre calorias, sobre educação e todo esse bate-papo, que eu acho um bate-papo que muitas vezes as pessoas podem dizer, é um negócio muito chato, não se chega a conclusão nenhuma. Mas eu acho que se a gente não tiver esse tipo de conversa, em que outro ambiente a gente pode ter esse tipo de conversa? Perfeito. Tá entendendo? Hoje teve o quê? Chegou a 140, 150 pessoas nessa live. Vai ter mais pelo menos umas 200 pessoas que escutam lá no podcast, né? E outras pessoas que veem lá no YouTube e tudo mais. E, poxa, será que a gente não impactou de alguma forma essas pessoas? Uhum. Entendendo? Será que a gente não conseguiu, de alguma forma, fazer com que essas pessoas parassem para pensar um pouco, né? E questionar um pouco esse modelo, esse status quo que está vigente hoje. E assim, a gravidade disso daí, sabe onde está? Que as pessoas perderam a noção de que a comida é necessária. De que a gente não se alimenta porque a gente é guloso, porque a gente quer sempre ter prazer em alimentação, porque é uma coisa que o humano faz, porque se a gente não comer, a gente morre. Isso. Se a gente não absorver essas calorias que carregam uma quantidade de alimento, que carregam vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, a gente morre.
Então, por causa de um conceito, de uma ideia, as pessoas pegaram medo da comida. Exato. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É a comida no lugar dela, de provedora de ácidos graxos essenciais, provedora de aminoácidos essenciais, provedora de... Ih, não tem carboidrato essencial. Mas eles... Não é? Se a gente... E esse é outro conceito que as pessoas confundem, o conceito de essencial. E desde que seja comida, né, Altran? Desde que a gente comida. esteja falando de comida, né? Porque o que você falou aí, um conceito hoje, comida ancestral. Então, desde que seja uma coisa que a gente evoluiu comendo, né? Porque de repente a pessoa está escutando isso. Batata é vegetal, batata frita é vegetal, aquela que vem onduladazinha. E confunde com comida, né? Aqui a gente pode falar o nome, cara, é Ruffles. Pode, né? Pode. Sabor churrasco. E combina com o que o Henrique estava falando agora, que é a questão de você não ver o animal contando caloria. Por quê? Porque ele está comendo de acordo com a sinalização dos alimentos. Ele está comendo de acordo com a natureza sinaliza o que ele precisa comer e ele sinaliza que ele já tem nutriente suficiente, sinaliza que está faltando nutriente, então ele vai de acordo com o ambiente. Esse que foi o problema do humano, tão espertão, que fez lá as combinações que não existem na natureza, que alucinam as pessoas, e aí elas exageram na alimentação. E outra, tem as pessoas ainda que exageram tentando ser... Eu tava vendo, o meu marido começou a fazer jiu-jitsu. E o jiu-jitsu tem a família Gracie, né? Super famosa e tal. E eles têm a dieta Gracie. Aí eu fui ver o que era a tal da dieta Gracie pra ver, né? E é interessante que ele coloca 3 alimentações por dia, sem snack, só água ou água de coco fresca. E eles têm um esquema lá que é muito ligado. Não, eles mesmos assumem que não é uma coisa. Assumem não, eles declaram que não é uma coisa relacionada com o emagrecimento, mas com digestibilidade, para você se sentir bem, né? Para você performar melhor. Tarará, e eles separam em grupos e grupos que não podem se combinar. E um dos grupos que não pode se combinar é das frutas que são cítricas. E aí o X Gracie, lá não sei qual deles que era, estava numa entrevista, ele falou assim, então. Eu só posso fazer refeições, 3. Não pode ter snack. E se eu não posso misturar fruta cítrica com mais nada, ele falou assim, tem refeição que eu faço de 15 laranjas. Então a pessoa tá... Um minuto de silêncio. Teve, né? Teve mesmo. E aí Isso é quem gostar de laranja, viu? Não, e aí que eu falo que, gente, cuidado quando a gente fala assim, coma frutas à vontade, porque quem vai exagerar em fruta? A gente tem gente que exagera, porque tá achando que tá sendo saudável. Sim. Então não é assim, então, não, quem que vai comer 4 laranjas? Você não come 4 laranjas, mas você faz o suco de laranja. Não, mas tem um cara que tá comendo 15 e você não tá sabendo. E ele ouve você falar isso, ele acha legal, acha que tudo bem. Porque sabe o que acontece, Thalita? A coisa tá errada em um nível muito profundo. Porque no nível superficial, aqui, na superfície, né, a gente tem o quê? Ultraprocessado, óleo vegetal, Ruffles, Doritos, essas coisas também aqui. Mas antes disso, ou melhor, mais aprofundado, a gente tem um fornecimento alimentar que não tem nenhuma base evolutiva de ter existido em todo o período do gênero Homo completo. Ou seja, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu vou ao supermercado e compro um kiwi da Nova Zelândia. E compro um avocado que foi cultivado não sei nem aonde. Tá entendendo? México, então, né? No México. Então, isso não existe. Isso não existe de forma natural. Verdade, então, verdade. quando eu... E assim, a gente também tem uma outra questão. Se eu for fazer um mapeamento genético, outro dia eu estava vendo um mapeamento genético que o João Vitor fez. Eu vi também. E eu até brinquei com ele, porque ele tem 64% de genes europeus. Eu disse, cara, tu é tão nórdico.
Aquela carona dela Não é? dele, não engano. Não é? Aí eu disse, cara, e aí tem essa outra questão, que é o quê? Nós somos hoje uma mistura que também é uma mistura que nunca existiu, não tem precedentes. O nível de miscigenação que nós temos hoje. Não é verdade? Então nós temos, se a gente aprofundar um pouquinho, aí a gente chega nesse ponto que a Thalita falou. É importante que seja comida. Sim, é importante que seja comida. Mas até que ponto é essa comida saudável e em que quantidade? Sabe? O que a Thalita colocou agora acaba indo um pouco de encontro ao que eu pensava antes, que era da não necessidade de existir um nutricionista. Mas eu estou começando a ver que é necessário ter a profissão de nutricionista, porque o cara pode cometer isso. Pô, se eu não posso misturar laranja com nada, eu vou comer uma refeição de 15 laranjas. Tá entendendo? É muito louco isso. É muito louco. Verdade, acaba sendo necessário um cara para ensinar o outro como é que alimenta. Isso, é um professor de nutrição. Exato. Mas a gente, se você parar para observar, a gente está precisando reaprender tudo. A gente está precisando reaprender relacionamento entre pai e filho, a gente está precisando aprender relacionamento entre marido e mulher, a gente está precisando aprender a fazer sexo. Quantas sexólogas, canais de sexólogos tem? A gente precisa aprender a comer. A gente se inundou num mundo irreal que a gente perdeu a noção de tudo. E precisa ter alguém para ensinar. Porque a gente está muito perdido no negócio. Então, os nossos perfis existem como educacional, né? Para mim falar assim, olha, gente, lembra que você tem antepassados. Olha, lembra que nem sempre houve supermercado. Olha, lembra que gordura e carboidrato não se misturam na natureza naturalmente. Então, poxa, eu acho que quando você vai pensando, você chega à conclusão que o problema não é low carb, low fat, etc. É sociedade. A gente está muito perdido. O problema é profundo. Nós estamos perdidos, é isso aí. Perdidaço. Emburrecendo, estamos emburrecendo. Chegar no nível de que coisa mais animal e natural do que sexo e precisar de alguém para explicar, sabe? De você perder de você sugerir uma alimentação que diminua tanto o colesterol, porque você precisa ver um número no papel que esteja de acordo com o que, né, né, por causa de pesquisa leve, mal feita, superficial, de questionário, se associou com doença cardíaca, e aí você faz a pessoa ficar broxa pro resto da vida. Então, assim, é uma salada que tá o negócio, que, assim, é aquilo que você falou, né, dos níveis, é muito mais profundo, aquela coisa, assim, de como sociedade a gente tem, e essa coisa também da profissão. O nutricionista vai falar de alimentação, o médico vai curar, o advogado vai ver leis, o professor vai ensinar, a física vai... Sabe? Ficou tudo tão separado que a gente fica ofendido com a pessoa que entra na nossa área. Uma coisa que eu nunca fiz, porque como professora de física, dando aula em colégio, ficando em pé, que nem cadeira para sentar tinha nos colégios que eu dava aula, das 7h30 da manhã às 11h, com 40 alunos em sala de aula, tentando dominar adolescente. Então, os meninos iam no YouTube e faziam uma aula muito bacana que o menino entendia muito melhor do que a minha aula, que tinha que fazer chamada, vistar caderno. Eu vou reclamar deles se eles estão fazendo um trabalho ótimo. Pois é. Que está me ajudando como professora. Sim. Porque chegava na prova, eles tinham como estudar sem a minha presença. Uhum. Então não tem por que você ficar fazendo esse... Como que chama isso? Tem um ismo no final. Quando você protege a sua profissão, não interessa se isso é um benefício ou não para a sociedade. É corporativismo. Corporativismo, isso. Protegendo ali aquela... Não, nutrição. Thalita não pode falar de nutrição porque ela se formou em física e não em nutrição. Eu li o livro. Que livro você leu? Eu li. Guyton, li. James, li. Biofísica, Exatamente. Li todos esses também. Pois é, e assim,
Cara, é tão legal quando, por exemplo, quando eu converso, uma das melhores lives que eu fiz, Thalita, foi quando eu conversei contigo. Por quê? Porque era um nutricionista. Claro, também um pouquinho. Porque era um nutricionista conversando com uma pessoa que estava na área de física, a gente, sabe, é tão bom quando você tem um input de uma pessoa que pensa um pouco diferente, né? Porque quando você tá. Eu falei isso na live com a Bibiana, antes da nossa. Eu disse, se você é a pessoa mais inteligente da sala com quem você está conversando, sala. Do seu grupo, você está na pior sala possível. Você está na pior sala possível. É por isso que eu gosto de conversar com gente que é mais inteligente do que eu. Porque se eu tiver a oportunidade de aprender, eu quero aprender. Tá entendendo? Eu quero, mesmo que esse aprendizado me leve a questionar conceitos antigos. Hoje, por exemplo, eu tinha um conceito de que nutricionista não era necessário. Não deveria ser necessário. Mas eu tô vendo que mesmo que eu elimine todos os ultraprocessados, ainda assim eu vou precisar de nutricionista. Tá entendendo? Então, eu já tô reavaliando isso. Então, quer dizer, é assim que a gente consegue, né, tá dentro dessa roda de evolução e tudo mais. E quando você para no tempo, né, e protege como se você estivesse protegendo, sabe? Como se não tivesse mercado para todo mundo, como se você fosse passar fome, como se... Gente, isso não é só mesquinho, é de uma falta de autoconfiança, de uma falta de coragem de lutar, de coragem para trabalhar, de coragem para ser diferente, de coragem para colocar para fora aquilo que você sabe, de estudar, que, sabe, não sei, eu sou meio puto com essas coisas. É burro, né? A palavra é burro, é que você tá sendo educadinho. Eu tento ser educado. Mas é isso, e aí, por causa de tudo isso, nessa tentativa da gente cientificar uma coisa natural, que é a alimentação, as pessoas pegaram medo de comida. Então, é triste, porque assim, olha, se você não comer, você vai morrer. Isso o seu pai já te falava quando você era pequena. Eu li isso na anamnese hoje. Foi? Não é assim com os seus pacientes? Sim, eu li na anamnese, que a gente manda outra antes. Aí ela botou lá, ela disse, olha, eu tô com medo de comer. Aí eu, pelo amor de Deus, o que é isso? Com medo de comer. Isso. Aí quando eu conversei com ela, né, ela tava com medo de tudo, realmente. Eu disse, você tem que ter medo, mas se você comer comida, você não precisa ter medo. Eu acho assim, que o profissional, ele tinha que pegar casos que não são naturais, são raros, uma doença específica, aquela doença, agora eu esqueci o nome, que tem criança que não processa proteína, né? Se ela tem que se alimentar só com que é o exame do pezinho que pega e Fenilcetonúria. Fenil? Cetonúria. Cetonúria. Ela não metaboliza o fenilalanina, que é o aminoácido. Então precisa, né, de uma engenharia. Isso é uma engenharia grande, meu grande, Se a pessoa com algum transtorno, pessoa que nasceu com um defeito congênito, sabe? Essas coisas assim. E aí o que acontece? Fica aí cuidando de em quantas horas vai comer, qual o tamanho da porçãozinha, pesar a porçãozinha na balancinha. Bife da palma da mão. Medir na palma da mão. E aí quando tem uma fenil... Cetonúria, não sabe o que fazer porque não estudou. Exatamente. Não é isso? E assim, isso que você falou, Thalita, é muito importante porque as pessoas estão com medo de comer realmente. Virou a história do terrorismo alimentar, né, que é muito utilizado pelos nutricionistas creme cracker, nutricionista Nutella, para falar dos low carbs, diz que a gente é terrorista nutricional, né? Mas o terrorismo nutricional, ele está tão estabelecido na nutrição que as pessoas têm medo de comer. Tem. Né? As pessoas estão com medo de comer. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu posso? Pode aquilo. Isso. Pode. Será que eu posso? Será que eu posso sair com meu namorado? Será que eu posso sair com a minha esposa para um jantar romântico? Será que eu posso tomar uma taça de vinho? E se eu tomar uma taça de vinho vai colocar tudo a perder? Sabe? Nossa, sabe? Umas coisas assim que aí sim é realmente uma questão de terrorismo mesmo, né? Da pessoa ficar com medo. E a gente não pode esquecer uma coisa que é básica, que a gente... Felipe caiu. Que é uma coisa que é básica, que é nós somos heterótrofos. A gente não pode esquecer disso.
Existem autótrofos e heterótrofos. Autótrofos fazem fotossíntese, fabricam o seu próprio alimento, são as plantas, são os vegetais. Isso. Nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos. Nós precisamos comer. A gente, Henrique, mas você está falando que a gente precisa comer. E o jejum? Gente, quem faz jejum também come. Isso. E Ele também só não você come pode fazer de uma maneira... Existe um jejum que é natural pela comida que você come. Exato. O corpo tem a energia necessária para as suas atividades. Tem os nutrientes necessários para a sua atividade. Ele não sinalizará fome. Então você não come. Pronto. Sim, porque é assim que todos os animais fazem na natureza. Tudo é assim. Os animais... tá, mas aí eu quero fazer uma coisa, uma estratégia de regeneração. Aí é outra história. Aí não é natural. Aí você vai, né, usar recurso, você vai consultar um profissional. Porque isso não é... Os animais na natureza não fazem isso também. De ficar propositalmente, tem alimento à disposição, ficar propositalmente 3, 4, 5 dias sem comer. Exatamente. A gente é inteligente, fez estudos, viu que é possível, viu que tem alguns benefícios, a gente faz um biohacking aí e faz jejuns mais longos para ter alguma vantagem. Mas dizer que é natural não é. Exato. Né? Não é natural. Não é natural e também a gente tem adaptação para que quando isso, em caso de necessidade, acontecesse, que não era sempre, é uma eventualidade, né? Os episódios de fome, grandes fomes mundiais não aconteciam uma vez por mês, a gente tinha as reservas para guardar, ou períodos de inverno e etc., para guardar essa energia, e é uma das coisas das razões pelas quais a gente armazena gordura. Então, Exatamente. assim, uma coisa é o que a gente deveria fazer se a gente estivesse vivendo na savana africana. Outra coisa é você usar estratégias para ter algum benefício. Às vezes, né, uma pessoa que quer construir massa mais do que o normal vai comer sem fome. Exatamente, porque a gente usa, porque veja bem, o leão lá na savana africana, ele caça, come, passa o resto do dia lá dormindo, aí lá no outro dia ele tem fome, aí ele caça de novo, ele come quando tem fome e para de comer. Ele não fica assim, pô, eu tô com fome, mas eu vou fazer um jejum. Aí a zebrinha passa na frente dele assim, ele diz, não, peraí que eu tô de jejum, não vou comer agora. Não é assim que ele Guarda funciona. Que vai chegar, você lembrou da Não zebra por causa isso. da meu figurino de hoje. Fala Exatamente. Então, não é assim que funciona. Nós usamos essas estratégias porque a gente aprendeu que a gente vive num ambiente de abundância alimentar constante, que de vez em quando é bom dar uma parada, né? Que de vez em quando é bom dar uma descansada no sistema e tal. Mas isso não é uma coisa que era feita voluntariamente pelos nossos ancestrais. Exato. Os nossos ancestrais ficavam de jejum 5, 7 dias, porque, enfim, eles não conseguiam caçar todos os dias, e era uma coisa complicada. Né? Não é bem... E aí é que tá, aquela ideia também da adaptação, que é uma ideia... Quem conseguiu ficar 5, 6, 7 dias sem comer foram os que sobreviveram e deixaram descendentes. Por isso que a gente tem essa capacidade hoje. Não é aquela coisa assim, porque fomos submetidos a isso, fomos nos transformando. Né? Que é também outra ideia de evolução que é furada, né? Que aquela ideia de que se você... o pescoço da girafa foi esticando. É a lei do uso e desuso do Lamarck. Isso, exatamente. Né? Isso, as que tinham um pescoço maior sobreviveram e deixaram descendentes. Exatamente. No nosso, a gente é bom, né, conversar essas coisas. É muito no bom. nosso caso, é porque como a gente é o único descendente do gênero Homo, aí fica parecendo que a gente é o suprassumo do processo evolutivo, né? Mas a gente tem outras coisas interessantes que a gente pode pensar do ponto de vista de evolução. Acabamos ficando nós dois aqui, olha aí a comédia. Viu? Não é? Vamos desligar e começar outra para ter mais 2 horas. Abandonaram a gente. Ninguém liga para nós, viu? Henrique? Ninguém liga. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui, que a gente já está encerrando. Vamos falar da jornada da rebelião saudável? Vamos falar. 70 pessoas que estão aí escutando a gente ainda, depois de 2 horas. Eu ia te propor, Henrique, quando a live começa, tem a notificação.
E aí a live se estende, aquela notificação não aparece mais. De repente compensa derrubar e começar de novo? Não sei. E aí a gente fala a respeito da jornada da Rebelde. Ou você acha arriscado do povo não voltar? Eu acho arriscado esse horário, eu acho arriscado, já está Então, diminuindo. Porque assim, são 4 pessoas, aí tem muita gente que estava com o Dr. Adolfo, que quando ele cai, isso. sai junto, entendeu? Show. Eu acho que vale a pena a gente falar. Eu falei em todas as lives que eu fiz hoje, eu já falei, e assim, eu acho que vai ser um evento super legal. Super Nossa, legal vai ser massa. mesmo, né? Então vai ser Porque eu vou muito estar lá, bom. né, Henrique? Aí Sim, você bom. já viu. Aí quando as Né? pessoas olharem meu nome lá, eu falo, nossa, Thalita. Exatamente, olha só. Né? Não, mas olha, que iniciativa, parabéns. Você é uma pessoa agregadora. E tá difícil encontrar pessoas agregadoras, né? A gente tá num meio em que é muito desagregadora. Tipo assim, eu não quero disputar o meu lugar com outras pessoas, então eu vou ter o meu grupo fechado, minha panela e etc. E você é um cara, assim, que destemido, em primeiro lugar, né? Porque para fazer um evento dessa envergadura precisa ser destemido, né? E muito bem relacionado, né? Eu tô brincando. É muito bem relacionado de verdade, porque, gente, você realmente juntou o Dream Team. E se as pessoas soubessem como foi natural que isso aconteceu... Não é? Eu achei isso fantástico. Eu lancei a ideia e aí eu coloquei lá os dias e eu disse, rapaz, eu vou... Acho que lá pro final do dia eu devo conseguir uns 3 ou 4 para dar uma palestra. A gente teve que botar sábado e domingo Sábado e também. domingo. Você colocou de noite, aí eu falei assim, Henrique, por que você precisar? Eu te ajudo e dormir. No dia seguinte já tava todas as datas ocupadas. Eu falei, ai meu Deus, fiquei de fora, mas tudo bem, ajudo da mesma forma, com o mesmo prazer. Porque eu tenho para mim, Henrique, que a gente é rebelde, não por causa que a gente quer ir contra a nutrição. É rebelde porque a gente está indo contra um sistema que não é só um problema na educação, um problema da alimentação, é um problema político, é um problema governamental, é um problema assim, e que não é coisa de esquerda ou direita, é coisa assim de poder contra uma massa que é uma plantação de dinheiro. Nós somos uma plantação de dinheiro. Quando os políticos olham para a gente no estádio de futebol, na passeata, no mercado, na feira, eles olham uma plantação de dinheiro. Ponto. E a gente tem que estar ciente disso para a gente tentar se defender. E isso é considerado rebeldia. Sim. Então, quando a gente está cuidando da nossa alimentação e da nossa saúde, do que a gente pode, né? Porque assim, claro. Fulano libera agrotóxico, Beltrano libera soja para alimentação de frango, Beltrano libera. E aí a gente não. Né? Então a gente está aqui tentando se juntar para tentar encontrar brechas nessas amarras para sobreviver. E depender menos de uma indústria farmacêutica e depender menos de um hospital. Isso é muito gritante aqui nos Estados Unidos, porque a medicina aqui é surreal de cara. Por isso que aqui tem loja de suplemento de A a Z, que é um show. Um dia eu vou levar a minha audiência para dar uma passeada na Vitamin Shop ou na GMC para mostrar para eles o que é aquilo. Porque é tão caro que as pessoas começam a buscar o jeito delas de cuidar da saúde. Porque não dá para ir no médico. Não dá para ir no médico. Porque é muito caro. Isso está começando a acontecer no Brasil. É verdade. Porque o sistema de saúde público é muito prejudicado, é muito precário. Aí você consegue pagar um planinho de saúde. Aí os médicos têm que obedecer uma série de regras do plano de saúde, de pedido de exame, de tempo de consulta. E aí você sempre a consulta não atende às suas expectativas. E aí você vai precisar o quê? De pagar um médico particular, que vai ser muito caro. E aí você precisa se defender disso cuidando da sua própria saúde com a sua alimentação, né? Então, poxa... Quem que vai apoiar financeiramente uma filosofia que prega sal, sol,
água, carne e exercício físico. Verdade. Por isso que um evento como esse é tão importante que as pessoas participem para financiar. Porque os outros que têm financiamento da Nestlé, que tem financiamento... Você já entrou no site da Associação Brasileira de Diabetes, alguma coisa assim? Você vai lá em apoiadores, tem até... É brincadeira. Tem até fábrica de creminho para os dedos que as pessoas perdem, né? Que depois, no fim das contas, precisa amputar. E aí essas pessoas, essas instituições recebem o financiamento e conseguem ter eventos como esse. Esse evento que está acontecendo não tem apoio de ninguém a não ser da nossa audiência. Não Exato. tem apoio de ninguém além das pessoas que frequentam os nossos canais e tem informação gratuita, de qualidade, porque a gente não posta nada sem antes confirmar. Exatamente. Em estudo, em livro, em etc. Então, para que esses momentos, esses encontros de pessoas que estão tentando resolver problemas, que estão tentando se libertar das amarras do sistema, para que esses eventos se multipliquem, a gente precisa de financiamento. E para que ele permaneça puro, esse financiamento tem que vir de pessoas que estão se beneficiando dessa informação que a gente está coletando, que a gente está juntando para a gente tentar entender qual que é a melhor forma de todo mundo ter um melhor acesso a uma boa saúde. É verdade. Isso que você falou agora é muito sério, porque essa semana agora o João Vitor colocou no Instagram dele, no Stories, o último guia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Adivinha? Com o apoio, financiamento da Nestlé. Entendeu? Então a gente é Davi contra Golias, entendeu? A gente está lutando contra uma máquina gigantesca de financiamento, de dinheiro, né? E que leva a mais dinheiro, né? E a gente está na contramão disso tudo. E assim, vai ser um evento barato, principalmente para quem está aqui nos Estados Unidos ou na Europa. Converte isso para dólar ou para euro, você vai ver que não custa absolutamente nada. Verdade. E para custear os próprios custos de transmissão, de divulgação, sim, e etc. Então, gente, para que isso se... Infelizmente, a gente tem que cobrar. A gente queria fazer... Aliás, a gente já faz de graça. Exato. Esse aqui é de graça. A gente já faz de graça nos nossos canais. Né? E aí a gente, para fazer organizado, para fazer... para que a pessoa tenha a informação de maneira organizada, de maneira junta, né? De maneira compactada, digamos assim, a gente fez esse modelo, que é um modelo fechado e que é um modelo que vai ter o respaldo de todos esses profissionais, que são 21 profissionais no total que vão falar sobre isso. Então, é muita gente, viu? É muita gente e é também um acesso a uma informação que a gente tem. O Henrique muito sabiamente juntou esses profissionais ao longo do tempo, num grupo que tem só a gente, assim. E é um resultado de várias discussões. A gente está lá naquele grupo, o que vocês veem no Instagram é um dedo das discussões que a gente tem nesses grupos. Porque verdade. São discussões muito profundas, em outro nível, né? Então, a maneira de vocês participarem junto com a gente desse evento é participando na audiência, aprendendo também, porque vocês serão multiplicadores também para sua família, para os seus filhos, etc. E quem sabe fazer chegar as pessoas que vão te atender lá no consultório do seu tratamento no SUS, do seu tratamento no consultório que vem do plano de saúde. Sim. Né? Então é uma revolução que está começando de baixo. Daqui a pouco o médico vai ficar com vergonha de te mandar para casa com glifagem sem nenhuma orientação alimentar. Exatamente. Porque você vai saber mais do que ele. É isso aí, é isso aí. E se a gente alcançar isso aí, a gente vai ter alcançado o nosso objetivo. Nosso objetivo. Exatamente, exatamente. Querida, muito obrigado pela sua presença até agora.
Né? Não, Ah, vou obrigada. agradecer o Felipe e o Adolfo, mesmo eles não estando aqui. Isso. Né? Mas muito obrigado pela sua presença até agora. Eu queria aproveitar e fazer uma coisa que eu nunca fiz, porque, não sei se tu sabe, Thalita, no Instagram agora tem um negócio dos selos que podem comprar para apoiar a live. Né? Isso, nesse E eu mesmo tive- sentido, né? Isso, nesse mesmo sentido, né? Então eu tive aqui 6 pessoas que me apoiaram hoje. Olha. A Gisele Bergman, muito obrigado. Léo Andrade Santos, a Dica 2006, a Flávia Reis, a T. Owen e a Lalize 44. Muito obrigado por ter apoiado essa live. Que Eu espero que sensacional. vocês, né, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado do material. Como sempre, Thalita, eu vou levar essa live para o YouTube. Ela vai depois para o podcast também, vai ficar gravada no IGTV. Né? Se você quiser para postar no seu canal, ou de repente postar algum trecho que você achou legal, só para você falar para mim que eu te mando para ti, tá bom? E só avisar as pessoas que querem participar como patrocinadoras e participantes do evento, os links estão nos nossos grupos, nos nossos links na bio. E, Exato. gente, eu queria, quem não me segue aqui, pelo amor de Deus, me segue, porque eu preciso de 10 mil Por seguidores. favor, arrasta para cima pra Thalita. Por favor. Gente, eu não aguento Tá na mais hora não já. ter o arrasta pra cima. É como se você não tivesse uma mão na rede social. É sério, é sério. É muito sério, sério. Se é você sério. não me segue, por favor, me sigam lá, que eu sou legal. Faltam quantos? Falta 1000, eu acho. Não sei, depois Olha dessa aí, live, ó, né? Pode ser. nós temos 50 pessoas aqui. Se cada um aqui sair no seu Instagram e pedir para seguir a Thalita, já ajuda já. Isso. Indica o Instagram e fala, tá ali, tá muito legal, tá? Vocês vão gostar. Isso, exatamente. Ela fala uns Isso. negócios de física lá muito massa e tal. Falar, como que era o... não é logo, como que é? Hora. Ora. Ora, se cada um de vocês indicar o meu canal para mais 5, 10 pessoas, eu vou ter o arrasta para cima. É só isso que eu quero. Obrigada, Henrique. Querida, muito obrigado. Manda um Fiquei abraço pro maridão lisonjeada. por ter cedido você durante 2 horas Você para essa viu? live. Deus Tá? te abençoe, viu? Muito obrigada. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.